Olá, estamos de volta no segundo bloco falando sobre diabetes, um olhar de esperança, com o Dr. Vilde Cavalcante, que está tirando aqui todas as nossas dúvidas, que vai ajudar você aí a se livrar desse mal, né? Doutor, e aqui tem uma pergunta interessante que diz assim: o vício do açúcar existe? Como é que você vê essa substância? Lembra da pirâmide no bloco anterior? Lá existiam alimentos mais açucarados e ricos em carboidratos simples. E hoje eles são preferências, tá? Em todos os pratos, olha aí, ó. Então, de manhã cedo, a gente se acostumou o quê? Ao pãozinho, café com leite e açúcar. Outro dia é o cuscuz, café com leite e açúcar. Tapioca, café com leite e açúcar. Exato. Empurraram isso ela abaixo. O que é a farinha de tapioca? Ela é amido, açúcar, né? O que é o próprio cuscuz? Amido de milho. É um tipo de açúcar. Só que Deus, quando criou o mundo, Ele criou o amido dentro de um tubérculo com uma proteção, que é a fibra alimentar. Vou simplificar para vocês. Imagina uma macaxeira. Ela tem um amido lá dentro. O amido são várias moléculas de glicose juntas. E lá tem uma fibra, que é a fibra, às vezes, amido resistente. Quando você come, o seu intestino teria que fazer o trabalho de digestão para tentar tirar aquele açúcar, mas você tem a proteção da fibra para lentificar a absorção daquele açúcar. O ato de processar, por exemplo, de ralar aquela macaxeira, e você quebrou a fibra e expôs o amido e tornou ele de alto índice glicêmico, facilitou para que ele fosse absorvível mais rápido. Então, você alterou o alimento e você produziu uma capacidade maior do seu corpo de absorver mais açúcar. Só que isso ficou presente todos os dias, no café, às vezes no lanche, à tarde e à noite. O nosso corpo não foi trabalhado ou construído para viver comendo esse tipo de alimento ao longo do dia. E aí nós começamos a ter picos de glicose que sinalizam para o nosso cérebro uma resposta hormonal, como a resposta insulínica, e também sinaliza aos nossos transmissores que entrou alguma substância ali que nós gostamos, de recompensa. Por exemplo, no nosso cérebro existe um receptor específico chamado receptor endocannabinoide. Esse receptor é o mesmo receptor da cannabis, da maconha. E há muito tempo atrás, os antigos usavam essa substância como para pessoas que não conseguiam comer, para gerar fome e dar a chamada larica, ou a fome excessiva por doces. Esse açúcar, ele vai lá, se liga em receptores endocannabinoides e ativa eles também. É um dos mecanismos. E aí a pessoa tem avidez e quer sempre esse consumo de açúcar constante. Quando você tenta tirar o açúcar, além desses receptores endocannabinoides e outros vários complexos que envolvem o mecanismo de desejo e fome são ativados. E aí você tenta tirar o açúcar e a pessoa diz assim: ó, doutor, eu tiro tudo menos o meu açúcar do meu café. Se fosse fácil, se não fosse vício, as pessoas não reclamavam e não teriam abstinência ao açúcar. Exatamente, tem pessoas que referem que passam mal, tem dor de cabeça, tremor, né, tudo. Como se fosse uma droga, e que é uma droga, né? Então, ela é uma química que funciona como uma droga, levando a uma dependência, e que algumas pessoas são mais sensíveis, têm receptores maiores para o doce. Por isso, algumas pessoas têm mais dificuldade de largar doce que outras, né? Algumas até o nível de compulsão. E toda vez que acontece alguma coisa que entristece, ou que alegra, que mexe com a emoção, ela vai na zona de recompensa cerebral, levando uma substância química, que nesse caso é o açúcar. Então, eu encaro, como eu vejo o açúcar, eu encaro como uma das principais drogas do nosso século. E eu não negocio com açúcar, porque eu acho que ela é a substância hoje que mais mata no mundo. Interessantíssimo, né? Não sei se foi você que me explicou uma vez, ou se eu ouvi em outra palestra, que o açúcar, fizeram um experimento com ratinho e açúcar e cocaína, né? E foi mais fácil tirar, parece que a cocaína do que o açúcar. Fizeram a experiência com os ratinhos, né? Pegaram os ratinhos, colocaram ele na água com cocaína e heroína. E aí retiraram eles. Aí depois botaram ele com a aguinha de açúcar.
e retiraram eles. Aí fizeram uma imagem de ressonância. E viram que a imagem cerebral, a área de estímulo das drogas heroína e cocaína era a mesma área de estímulo do açúcar. Ela mexe na mesma área cerebral. E que, quando liberou os ratinhos para ir para a jaulinha de novo, e aí eles davam as três opções para eles escolherem, a maioria dos ratos foram para o açúcar. A dependência do açúcar é muito grande. E esse açúcar, doutor, que o senhor se refere, só para ficar claro para o nosso telespectador, é aquele açúcar industrializado, aquele lá, né? Não é o da fruta em si, né? Como é que é? É assim, o açúcar industrializado, ele é o açúcar de mesa, a sacarose, né? Sim. A sacarose é uma molécula de frutose mais glicose, então ela é um disacarídeo. Ela veio de algum lugar e ela foi extraída da natureza e concentrada. Ela pode vir da onde? Pode vir da cana-de-açúcar, da beterraba, de diversas outras, né, fontes extraídas da natureza. Só que a sacarose, quando você extrai, ela sofre processamentos. Então, você tem o açúcar mascavo, as pessoas devem estar perguntando isso em casa, pensando, mas o açúcar mascavo e o demerara, né? Quimicamente, primeiro, o seu pâncreas não vai fazer diferença de que é que. Qual é? Se foi filtrado ou não. Ele vai entender que é frutose com glicose junto, é uma sacarose. Não vai fazer diferença para ele, tá? E aí o que acontece? Existe o açúcar da fruta, né, que às vezes glicose, frutose, mas ela tem uma proteção, que é o bagaço, que é a fibra, aquela situação que a fruta foi feita para ser comida, não para ser bebida. Então, quando você come ela e que o seu intestino, o seu estômago tenta digerir, quebrar retirar aquela glicose de dentro, ou frutose, ele tem uma barreira ali. Aí, já reparou que as frutas de preferência são banana, melancia e uva? Por quê? A banana de hoje, ela é fruto de cruzamentos de bananas silvestres, que eram ricas em fibras e sementes. Ela não era essa banana açucarada de hoje. Hoje, uma banana, ela é mais adocicada, porque ela é produto de cruzamentos genéticos. Então, ela virou uma fruta de preferência. Para quem tem diabetes, consumir banana tem que ter muita atenção e tem que ter estratégias. E as núteis podem inserir as bananas. Não é uma coisa que você vai comer diariamente com certa frequência e grande quantidade. E lembrando que ela depende até do grau de maturação. Quanto mais madura, ela pode até virar uma concentração de açúcar se comparada a um doce, né, Regiane? Exatamente. E, doutor, falando nisso, quem tem diabetes, ele tem que retirar o carboidrato da dieta? Explica para a gente. O que é um carboidrato, né? Eu vejo que grande parte das pessoas que vão comigo, que têm diabetes, ainda não sabe o que é um carboidrato. Nós temos 3 grandes macronutrientes, né, na alimentação: carboidrato, gorduras e proteínas. O carboidrato é o macronutriente que mais fornece glicose para o sangue. Então, quase que, dependendo do carboidrato, quase que 100% dele ele é transformado em glicose no seu sangue, em açúcar, porque ele tem açúcar, muita concentração de açúcar dentro. Proteína, carne, gorduras podem ser transformadas em açúcar? Pode, por uma via metabólica diferente, tá? Também pode ser transformado em glicose no seu sangue. Mas a entrega da velocidade de transformação desse alimento em açúcar, ela é menor, a velocidade e a carga, ou seja, a quantidade também ela é menor. E quando você faz excesso de carboidrato, você leva uma resposta hormonal errada, que te leva à resistência insulínica e, consequentemente, gordura no fígado, pré-diabetes, diabetes tipo 2, né? Então, quando a gente fala assim, estabelecer uma alimentação livre de carboidratos, zero carboidratos, isso não existe, Regina. Primeiro que a low carb, que é o que as nutricionistas usam para ter um melhor controle glicêmico, ela é uma estratégia que envolve várias dietas. Ela é um espectro, né? E onde a nutricionista consegue avaliar a individualidade e eleger para um momento ou outro estratégias ali. O fato é que a Associação Americana hoje admite, a Diabetes Austrália admite que a low carb é uma estratégia sensata. E quando a gente fala low, é baixo. Não é zero. Não né? é zero. E qual carboidrato vai selecionar? Os melhores na quantidade estabelecida, sem excessos. E em estratégias estabelecidas, identificando se é um indivíduo que treina, se é um indivíduo que está mais acamado, levando em consideração a individualidade. Isso é importante, tá?
Então, você falou logo cedo do aumento também da obesidade, né? Qual é a relação da obesidade com o diabetes? A pessoa que tem obesidade, ela deve se preocupar ou ela não tem um limite? Enfim, explica para ficar bem claro isso para a gente que... Existe um conceito chamado diabesidade, né? Existem pessoas magras que têm diabetes tipo 2, mas isso é exceção e a gente pode explicar, tá? A diabesidade, o que é? O fenômeno de resistência insulínica, ele acontece antes do desenvolvimento do diabetes. O modelo diagnóstico de diabetes, Regiane, tá? Vamos disruptar aqui hoje. Ele espera que o fenômeno de hiperinsulinemia e resistência insulínica aconteça 10 anos antes. E a gente espera ter uma virada no número de glicose para dizer assim, opa, estou diabético agora. Espera aí, eu já poderia antecipar o diagnóstico olhando para um hormônio. Para um hormônio. Se eu diagnostico hipotireoidismo, eu olho para onde? Para o hormônio. Doença adrenal, hormônio. Doença menopausa, eu olho para onde? Hormônio. Por que eu não vou olhar o diabetes olhando para um hormônio? Então, eu estou olhando o marcador, que é a glicose, mas o fenômeno de hiperglicemia, hiperinsulinemia já começou lá atrás. Tá? E quando eu tenho hiperinsulinemia, eu tenho um hormônio lipogênico, formador de gordura. Aí a pessoa vira uma máquina de ganhar peso, tenta comer, pergunta assim, doutor, eu como até pouco, mas eu não sei por que eu não consigo emagrecer. Porque come um modelo, ou seja, um tipo de alimento que às vezes nem é muita quantidade, mas que dá uma resposta hormonal errada. E ela segura tudo ali, né? E aí a hiperinsulinemia se sustenta, vira crônica, uma inflamação crônica, a pessoa não consegue perder peso. E, consequentemente, ao longo do tempo, nesse espectro de ação da resistência insulínica, ele desenvolve diabetes tipo 2, 10 anos depois. Mas, até lá, ela já ganhou muito peso. E aí o que a gente percebe? Pessoas acima do peso que dizem assim, doutor, eu estou acima do peso, estou obeso, mas eu não tenho diabetes. Aí você olha a glicemia, dá quanto? Lá embaixo, às vezes, lá embaixo, às vezes, né? Ela se engana 78, 80, mas a custa de quê? De um hormônio insulina muito alto que faz com que você vire uma máquina de ganhar peso para te defender. Entendi. Né? Por isso que, às vezes, ela se engana. Ela olha a glicemia lá embaixo, né? Por conta da insulina, ela diz, eu nunca vou ser diabética, minha insulina é lá embaixo. Aí que está o erro, né? Aí que está o erro. E aí, o mecanismo de obesidade, ele passa a ser por quê? Porque ela é uma grande guardadora periférica, ela tem uma alta capacidade de guardar. Insulina lá em 50, 40, faz a pessoa virar uma máquina de ganhar peso, tentando livrar ela do diabetes, tirando o açúcar do sangue e colocando no fígado e na gordura aqui fora, entendeu? Entendi. Então, é como se fosse um curso natural da doença, né? Um curso natural. E que a gente, quando fala ir na origem do problema, é pensar, né, sobre a questão... Por que a endocrinologia, que é a especialidade da obesidade e diabetes? É porque a gente entende esse mecanismo metabólico agindo até às vezes antes, e a gente pode interagir e dizer, olha, eu estou vendo aqui uma tendência para diabetes em 5, 10 anos. Vamos intervir aqui nesse ponto? Essa é a boa notícia, né? Que você pode mudar essa história. Vamos intervir aqui. Eu estou vendo aqui se estabelecendo um pré-diabetes aqui. Que tal a gente fazer você ter uma vida extraordinária no futuro, prevenindo isso? E não esperar o número mudar e ter complicações. Perfeito. É isso que precisa estar sempre alerta, né? Porque você pode mudar o curso natural da doença e evitar um problema lá na frente. Então, esse é o diferencial do... Uma pandemia evitável. É verdade. Gente, e olha, nós já estamos no final do segundo bloco. Viu como o papo tá bom? Quando o papo tá bom, passa rápido, né? Gente, fique ligado aí e... Daqui a pouco nós vamos estar de volta no terceiro e último bloco, falando sobre diabetes e vamos ver como você pode evitar esse mal na sua vida. Um grande abraço. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.